Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos nos colocar de pé para nós darmos início nesse culto. Noite de vitória, noite de bênção, noite de testemunho. Testemunho, viu? Não testemunho, testemunho. Testemunhar daquilo que Deus tem feito na nossa vida. Se prepara aí, se você vai contar uma bênção que Deus realizou na tua vida. Você vai ter 3 minutinhos na flor para começar a contar o testemunho. A irmã Solange tem 15 segundos para contar o testemunho e os demais vai ter só 3 minutinhos. Brincadeira. Vamos orar a Deus, né? Apresentar a nossa vida a Deus, né? Porque o dia de hoje Deus nos proporcionou de estarmos aqui de pé, respirando e para adorarmos a Ele. Eleva o teu pensamento ao trono dos céus. Vamos iniciar com oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, ó Deus, estamos, meu Deus. Nós te louvamos, meu Deus, bendizemos o teu santo e poderoso nome, meu Deus. Pai, graças te damos. Nesta hora, meu Deus, apresentamos a nossa vida, a nossa casa, os nossos familiares, meu Deus, os nossos parentes, amigos. Meu Deus, toma agora em tuas mãos, meu Deus, e o Senhor possa estar realizando, meu Deus, o milagre, a cura, a salvação, a transformação. Ó Pai, no teu nome santo, meu Deus, nós já te agradecemos, porque o Senhor nos proporcionou o fôlego de vida para cada um de nós. Então nós vamos te adorar, meu Deus. Que seja, meu Deus, recebido pelo Senhor a nossa adoração. Como um incenso suave, a tua narina chega a nossa petição. E, oh, Pai, que o Senhor venha colocar as tuas mãos, meu Deus, e abençoar, Pai. Abençoa aqueles que não pôde estar aqui nessa noite, que estão impossibilitados, doentes, acamados, ou estão trabalhando. Que o Senhor possa, meu Deus, derramar das tuas bênçãos, Pai. Em nome santo do teu Filho Jesus Cristo, é o que nós te pedimos e já te agradecemos para a glória do teu santo e poderoso nome. Amém, Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Levítico, versículo 9, verso 1. Levítico 9, verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Você que não encontrou, tem aí no telão. E aconteceu aos dias 8º que Moisés chamou Arão e seus filhos e os anciões de Israel. E disse a Arão: toma um bezerro para expiação dos pecados e um carneiro para o holocausto, sem defeito, e traz-os perante o Senhor. Depois falará aos filhos de Israel, dizendo: toma um bode para expiação dos pecados, e um bezerro e um cordeiro de 1 ano, sem defeito para o holocausto. Também um boi e um carneiro para sacrifício pacífico, para sacrificar perante o Senhor, em oferta de alimento. Aleluia. Para sacrificar perante o Senhor e ofertar de alimento amassado com azeite, porquanto hoje o Senhor vos aparecerá. Então trouxeram o que ordenaram Moisés diante da tenda da congregação, e chegou-se toda a congregação e se pôs perante o Senhor. E disse Moisés: esta é a coisa que o Senhor ordenou que fizesse, e a glória do Senhor vos aparecerá. O que você tem ofertado para o Senhor? O que eu tenho ofertado para o Senhor? Então, uma noite agradável para nós ofertarmos ao Senhor. Oferta com teu louvor. Oferta ao Senhor com tua oração. Se você tem algo que precisa do Senhor realizar na tua vida, na tua casa, peça para o Senhor nessa noite. Você tem o privilégio de adorar a esse Deus poderoso. Aqui ele ordenou para Moisés chamar o povo para fazer um sacrifício, trazer um sacrifício para agradar a Deus. E assim foi feito. Muitos levaram um animal ou alimento
Outros que não tinha, levou o sacrifício em oração. Talvez eu não tenha nada para ofertar, mas nessa noite a minha oração, a minha petição vai chegar no trono do Senhor como incenso suave. Então creia no teu milagre nessa noite, porque Deus está aqui para ofertar o teu sacrifício como incenso suave que chega às narinas dele. É a minha petição, é a minha oração. Eu não sei como você está aqui para adorar ao Senhor, mas tenha certeza que quando você adorar o Senhor, tenha certeza que a tua adoração está subindo até os céus. E Deus está respondendo, assim como sobe, Deus está respondendo para mim e para você. Então é uma noite adorável para mim e para você. Louve o Senhor com o teu espírito, com tua alma. Louve o Senhor com o melhor que você tem. Vamos adorar a esse Deus nessa noite. Pode ser, igreja, amém? Vocês estão bem? Pedro vai dizer para Jesus: para onde iremos nós, se só tu tens palavras de vida eterna? Onde muitos estavam deixando Jesus lá atrás, e hoje não é diferente. A gente vê que muitas pessoas saem da igreja, saem dos caminhos do Senhor, não por aquilo que Deus fez, não por aquilo que Jesus fez, mas por olhar pelo homem, por se magoar, por se chatear, por se deixar ferir pelo homem. Mas Pedro, ele foi muito usado ali naquele momento, e até hoje nós usamos essas palavras para não nos afastar dos caminhos do Senhor. A gente sabe que o mundo não tem nada para nos oferecer, mas somente o Senhor Jesus tem vida e vida eterna, amém? Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais.
você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus, palavras de vida eterna. Sou totalmente teu. Fui encontrado pelo seu amor, pelo seu amor. Sou totalmente teu. Fui contemplado em ser com você, ser com você, ser com você, ser com você. Somos com você, com você. Aleluias, aplauda Jesus, igreja. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Toma o teu assento. Agora nós vamos fazer algo importante. Como diz no Salmos 29, quem tem honra, dá honra a Deus. Quem tem glória, dá glória a Deus. Quem tem testemunho, testemunha para que o nome do Senhor seja glorificado. Então nós vamos abrir a oportunidade com a nossa irmã diaconisa Solange. Como eu já falei, ela tem 7 segundos e 23 minutos para contar a bênção que o Senhor tem proporcionado na vida dela. Brincadeira, viu, irmã? Paz do Senhor, igreja. Eu ouvi falar que era 1 hora de testemunho. Eu vim preparada para 1 hora. Amém. Eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Eu tenho vários testemunhos, mas de acordo com o que a gente vai tendo a oportunidade aqui no altar, a gente vai contando. E 2 testemunhos que eu quero dar aqui para glorificar o nome do Senhor. O primeiro foi de portas abertas. O Lucas, meu filho, isso foi ano passado, o Lucas estava com 17 anos para 18 anos, ele estava trabalhando numa empresa como menor aprendiz. E a gente queria que o Lucas mudasse de emprego. Ele também queria mudar de emprego, porque era um lugar muito afastado, tinha outras coisas lá que deixava a gente um pouco triste. E aí a gente começou a orar, eu, ele e o pai dele. Nós começávamos a orar em casa, colocamos aqui na caixinha de oração. E na época também eu estava desempregada. Então a gente estava orando por mim, por uma porta de emprego para mim e uma nova porta de emprego para o Lucas. E Deus, pela misericórdia dele, abriu as portas de emprego. Foi na mesma semana para mim e para o Lucas. Hoje o Lucas é registrado, tem o seu ali, o seu cargo, conseguiu um cargo nessa nova empresa que ele está. Deus tem honrado ele ali dentro, tem benefícios, e o mesmo comigo. Deus abriu o melhor para mim. Então eu só tenho que agradecer a Deus, porque Ele é bom. Então a Bíblia diz: pedi, pedi, dar-se-vos-á, batei, batei e abrir-se-vos-á. Então nós não podemos deixar de pedir nem de bater na porta.
E o segundo testemunho é sobre a minha cirurgia cardíaca. Em 2019 eu fiz uma cirurgia cardíaca, eu precisei trocar uma válvula. A minha válvula eu troquei por uma biológica, ou seja, de um animal. E eu sempre falo que essa válvula é de ovelha, não é de porco nem de outro animal, brincadeira. E aí quando a gente troca uma válvula cardíaca, você tem que acompanhar todo ano essa válvula cardíaca, porque ela pode não estar bem, ela pode fechar muito rápido novamente, e você tem que passar por uma nova cirurgia. E eu sempre, para quem passou por uma cirurgia, a irmã Lúcia passou por 13. Jesus, eu não sei se a dela foi tão grande como a minha. Deve ter sido grande igual a minha cirurgia. E quem passa por uma cirurgia cardíaca não quer voltar de novo para uma mesa de cirurgia. É muito difícil, é uma cirurgia muito invasiva. Quando fala de coração e cabeça, todo mundo fica preocupado. E já tem 5 anos, e nesses 5 anos eu venho acompanhando essa cirurgia cardíaca. Quando foi agora em novembro, eu fui fazer o exame, que é uma vez por ano que eu tenho que fazer, para acompanhar essa válvula. E nisso, a médica estava lá fazendo o exame, e eu só em pensamento, mas essa doutora está demorando, por que ela está demorando tanto assim para ver essa válvula? E geralmente eles ficam com um assistente na sala de aula, ela vai falando, né, ali suas artérias, suas válvulas, e a secretária lá, auxiliar dela, né, auxiliar médica lá, ela vai anotando lá no computador. E nisso ela demorou muito, e eu só pensando, meu Deus, por que essa mulher está demorando tanto para fazer esse exame, que geralmente esse exame é rápido. Aí quando ela, prontinho, senhora Solange, aí assim que ela terminou, ela falou assim para mim, eu vou te falar uma coisa, o seu coração está bem melhor do que de pessoas que nunca fizeram uma cirurgia cardíaca. Então o seu coração está ótimo, a sua válvula está ótima. E nisso, depois que eu peguei o resultado de exame, eu comparei desse ano passado para os outros, realmente ela estava totalmente diferente. Então eu posso ver que foi a mão de Deus, que está sendo a mão de Deus. Então a gente não pode deixar, meus irmãos, de orar, de glorificar o nome do Senhor, de pedir. Nós temos que pedir mesmo, nós não temos que ficar com a boca fechada. Então nós temos que pedir, e o Senhor faz milagre, e eu só tenho que agradecer a Deus por isso. Agradeço a minha oportunidade, em nome de Jesus. Foi rápido? Deus é bom. Quando Deus põe a mão, os médicos ficam abismados. Amém, igreja? Louve o nome do Senhor. Tem mais alguém? Tem 3 minutinhos, vem, irmão. 3 minutinhos, como diz, um beijinho na flor. Sabe aquele beija-flor quando vai na flor? Paz do Senhor Jesus, igreja. Irmãos, gostaria de compartilhar algo aqui com vocês aqui, que aconteceu na minha vida, uns 2 meses que eu vim para cá. Eu estava já uns 6, 7 anos com uma propriedade no litoral, né? E ali estava colocando para vender, e muitas pessoas iam, olhavam, e era uma luta e sempre dava errado. Aí estava aqui teve uma campanha aqui, campanha da família, acho que eu estava no 3º dia. Aí eu sentei ali, perto da minha esposa ali, e comecei a falar com Deus: Senhor, coloca as tuas mãos, me ajuda, porque eu não sei o que eu faço mais. Tem uns momentos na vida da gente que a gente para pensar e a gente não vê saída, pastor? E ali eu tava, essa propriedade ali era uma propriedade muito grande, tudo, e longe, e estava me dando uma certa dor de cabeça. Sei que nessa campanha aqui eu comecei a orar, pedir para Deus, pedir direção, e saindo daqui, quando eu cheguei na minha casa, aí tinha uma mensagem no celular. Aí era uma pessoa que Deus preparou e concretizou a compra dessa propriedade. Deus me abençoou de uma forma muito grande.
né? Então é assim, todas as pessoas que vêm aqui e começam a falar de algo que Deus fez na vida dele, na vida dela, é porque é uma forma de um milagre que tem acontecido na vida desse irmão, dessa irmã. Irmãos, eu não sei o que você, ou que o irmão, ou que a irmã tem passado, mas eu quero falar uma coisa para você, que você está no lugar certo, entendeu? Que este é o lugar de adoração, é este o lugar que você tem para pedir para Deus, e Ele está te ouvindo, é que nem aqui a diaconisa falou, pode pedir, que Ele tem o prazer de pegar e fazer para você, e abrir uma porta, de curar, de restaurar, aleluia, não importa qual é a situação que você se encontra, Deus, Ele é especialista em livrar, libertar, transformar. E eu quero falar para cada um de vocês aqui, busque, irmão, não importa qual seja o que você tem passado, que Ele está pronto para te ajudar. Eu sou muito grato com essa bênção que Deus me deu, e eu estava aqui contando aqui a minha vez de chegar para mim estar compartilhando com os irmãos aqui, amém? Então desde já agradeço a oportunidade, se você puder dar uma salva de palmas para Jesus, Ele merece, amém? Deus abençoe. Tá aí, irmãos, Deus de milagre, Deus que abre porta, Deus que dá a casa, Deus que vende a casa, Deus dá o carro. Eu não sei o que você vai pedir para Deus, peça com fé. Amém? Você crê nesse Deus, o Deus do impossível? É o Deus que nós servimos. Talvez está tão impossível para você alcançar a tua vitória, mas Deus já está. Sabe quando está uma peneira passando assim, ó? Quem foi do norte aí, quem foi criado na roça, balançava o arroz na peneira para tirar a casca. Quem foi do tempo de balançar o arroz? E do milho para levar no moinho? Tem mais um? Mais um. Mais uma pessoa para contar o milagre que Deus tem feito na tua vida? Se não tem, nós vamos louvar com mais um hino. Vem, irmã Diomara. Aleluia. Por hoje a irmã Diomara fecha o círculo, hein? Agora quinta-feira tem mais. Vai anotando no papel, faz que nem o irmão Edmilson. Você tem vergonha de contar o seu testemunho? Escreve na folha de caderno. A paz, igreja. Desde que começou os testemunhos, esses dias atrás eu queria falar, mas toda vez eu falava, não, deixa a oportunidade para os outros irmãos, deixa a oportunidade para os outros. Aí agora o irmão perguntou, né, ninguém levantou a mão, eu falei, então é minha vez. Então, igreja, o que eu quero compartilhar aqui com a igreja é isso. Quando você pede uma coisa para Deus, aí você pensa assim, está demorando. Não é que está demorando, é porque Ele está preparando o melhor para você. Não esqueça disso, Deus tem o melhor para você. A minha filha, ela faz um tratamento que ela tem um problema psicológico e um problema neurológico. Aí ela faz acompanhamento, aí o médico pediu para ela fazer uma avaliação. E é pelo convênio. E mesmo pelo convênio, essa avaliação, quando eu procurei o especialista, que foi tudo, tinha uma fila, tinha 500 pessoas na frente dela. Foi bem assim, na época, logo depois da pandemia, estava uma loucura, então tinha aquele tanto de gente na frente dela. Eu falei, então eu vou desistir. Aí a mulher falou assim, não, deixa o nome dela aí na fila de espera. Eu deixei. E passou, igreja, essa espera foi 1 ano e meio, e não chegou a vez dela. Aí, nesse meio tempo, ela foi passar com uma outra especialista que a pessoa que acompanha ela pediu. Aí, essa especialista não é uma pessoa, eu falo que ela não é uma pessoa normal, ela é um anjo, porque Deus usa anjos e põe no nosso caminho. A gente não acredita em santo, mas eu acredito que Deus põe anjo no nosso caminho para nos ajudar, porque no meu Ele põe. Eu tenho tanto anjos que Deus coloca no meu caminho para me ajudar. Então, Deus colocou essa mulher no nosso caminho, que essa mulher nos ajudou assim, de uma forma tremenda. Assim, em poucos dias, essa mulher conseguiu essa especialista que a minha filha precisava. Conseguiu, falou, irmã, vem aqui. Ela me chama bonitona. Ô, bonitona, vem aqui, eu achei a vaga, eu vou conseguir e tal. Aí foi eu e o meu esposo lá. A primeira entrevista era só nós dois com essa mulher. Aí, quando nós começamos a olhar a entrevista com essa mulher, eu percebi o porquê da demora. Porque Deus prepara o melhor.
Essa mulher, essa especialista é uma mulher, e ela não era só uma profissional, ela é uma serva do Senhor, uma pessoa assim que você vê hoje em dia, um médico assim, graduado, para chegar para você e falar assim, eu vou te ajudar, eu estou com você, vou ajudar a sua família, mas primeiramente é Deus que vai nos ajudar, Deus que está te ajudando, não sou eu. Então, aquilo, igreja, quando eu ouvi aquilo, eu falei, Senhor, obrigado, agora eu entendi a demora. Porque Deus não queria colocar qualquer um no meu caminho, no caminho da minha filha. Deus queria colocar o melhor. Então, quando você pede algo para Deus, se estiver demorando, hoje à tarde mesmo, eu estava ali conversando com meu esposo, ele falando de ansiedade, que algo está demorando. Eu falei, tenha calma, Deus está preparando o melhor. Assim como Ele preparou essa pessoa melhor, essa especialista melhor para cuidar da Clara. Então, em todas as áreas, Ele vai colocar o melhor na nossa mão. Aí essa pessoa fez ali aquela avaliação que a Clara precisava, já estou com os papéis na mão para levar para a pessoa que acompanha ela. Então, foi assim, uns meses, assim, que eu me sentia, cada vez que eu ia lá, eu saía de lá agradecendo. Obrigado, Senhor, obrigado, Senhor. Porque ela ia ali, não era só para uma avaliação com um profissional, a gente ia ali, era como se fosse assim, na presença do Senhor, assim, num altar. Ali eu chegava naquele lugar, eu me sentia tão bem, eu chegava, saía de lá assim, ó, renovada. Então tenha fé, igreja, seja lá qual é o pedido que você está pedindo para Deus, está demorando? É porque Ele está preparando o melhor. Seja lá qual for. E como a irmã Solange falou, eu tenho muitos testemunhos para contar, mas cada vez que for tendo a oportunidade, Ele vai contar aos pouquinhos. Eu creio em nome de Jesus, eu peço que vocês aplaudem o Senhor com muita força. Deus continua abençoando o povo dele. Esse é o Deus que nós estamos servindo. Amém, igreja? Por hoje nós encerramos a oportunidade de testemunho, mas já fica para quinta-feira. Se você tiver um testemunho, já se prepare aí para quinta-feira. Agora nós vamos estar fazendo algo importante na casa de Deus, na obra de Deus, onde nós iremos contribuir com o nosso dízimo, com a nossa oferta. Se você tem uma oferta, se você trouxe o teu dízimo e gostaria de estar depositando no alforje, você vai ter o privilégio de estar ofertando na casa de Deus. Provérbios 11, verso 25 diz: a alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Olha só, a alma generosa será atendida. Se você tem vontade de estar ofertando, dizimando, talvez você está desempregado, porque foi assim na minha vida. A gente fica mal, né? A gente vê os irmãos vindo aqui ofertar e a gente não pode ofertar porque a gente está desempregado. Dá um nó no coração, a garganta trava, dá vontade de chorar, porque, sabe, você quer ofertar o melhor que você tem para Deus e você não sabe como faz. Então, tá aí, ó, pelo todo esse testemunho que foi edificado aqui, irmãos, creia, peça para Deus. Se você está desempregado, peça para Deus te abrir uma porta de emprego, para você escolher essa porta de emprego, para você escolher o salário que você deseja ganhar. Nas minhas orações, eu tenho feito isso para Deus, e Deus não tem me deixado desenganado. Deus tem mostrado que Ele é Deus, e é Deus da abundância, sabe? Eu tenho me surpreendido a cada dia com Deus. Eu fico assim, Jesus, eu não sou merecedor, mas eu estou vivendo as bênçãos do Senhor. Então começa a viver as bênçãos do Senhor, porque na palavra de Deus diz que nós iremos comer o melhor dessa terra, que nós iremos vestir o melhor de linho. Nem Salomão vestiu como eu e você. Olha só, nem os lírios do campo, nem os pardal. Imagina, o pardal precisa trabalhar para se alimentar? Não, ele vai lá, cisca a terra e come. Deus quer fazer isso na minha vida e na tua, mas eu tenho que ter fé, eu tenho que pedir, você tem que pedir. Deus quer ouvir de você. Você quer uma melhora na tua finança? Pede para Deus. Você quer uma promoção no teu emprego? Fale com Deus. Talvez o homem não reconhece, mas Deus está olhando e está esperando o teu agir. Age. Fale. Peça.
porque você verá a resposta de Deus. Amém? Irmão Diácono José Nilton, faça essa oração. A paz do Senhor para a igreja. Vamos estar orando e agradecendo ao Senhor nesta noite. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, aqui está, meu Senhor, teu povo, a tua igreja. Abençoa nesta noite, Senhor, a cada um, Senhor. Ser com teu povo, Pai, em nome de Jesus. Tem misericórdia, Senhor. Abençoa, Pai, a cada um, Pai, nesta noite, com as bênçãos espirituais. Pai, em nome de Jesus, confirma, Senhor, ser conosco. E assim, já te agradecemos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. E Deus te devolverá muito grande medida, sacudida e transbordante. E Deus te devolverá. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Então dê ao Senhor. Amém, igreja? Louve ao Senhor enquanto você tem fôlego. Davi, quando louvava, os espíritos ruins saíam de Saul. Paulo e Silas, quando estavam na prisão, eles foram libertos porque louvaram ao Senhor. Então coloque-se de pé nessa noite, nesse momento, para louvar ao Senhor. Eu não sei qual é a situação que você tem passado, eu não sei o que tem se passado na sua vida, mas louve a Ele, pois Ele está aqui, amém? Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Entregue tudo a Ele, tudo que há em mim. Quero te ofertar.
Aleluias, aplauda Ele. Glória a Deus, aleluias. Amém, igreja? Agora chegou a hora importante de nós ouvirmos a palavra. Eu vou pedir para você, se passar alguns minutinhos, não se aveste não de sair da presença de Deus, porque está tão bom, né? Aí o relógio não para. Eu quero aqui convidar o nosso irmão diácono Wilson, que ele está na incumbência de ministrar a palavra do Senhor para nós. Eu creio que até umas 9h20 o irmão entrega. Não saia não, irmãos, porque já são 8h45. Levanta a tua mão, vamos orar pela vida do preleitor nessa noite. Senhor, meu Deus e meu Pai, diante da tua presença, meu Deus, está o teu filho, o teu servo, meu Deus, que vai estar ministrando a tua palavra nesta hora, meu Deus. Usa ele, meu Deus, como canal, como cano de bênção para nossas vidas, Senhor. Que o Senhor venha se derramar sobre cada vida nessa noite, meu Deus, dando estratégia, alegria, dando, meu Deus, derramando bálsamo, meu Deus, da esperança e da felicidade. Usa, Senhor, o teu filho nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. É agora que começa a tremedeira, né, irmão Cosme? Eu já tremo. Uma hora dessa, então. Irmãos, vamos meditar juntos um pouco no livro do profeta Ageu. Ageu, Zacarias e Malaquias. Então, fica perto de Mateus ali. Livro do profeta Ageu. Capítulo 1. Amém? Livro do profeta Ageu, no capítulo 1. Os irmãos com certeza vão estar acompanhando, os que não tiverem a Bíblia aí. Vamos lá. O profeta Ageu, no capítulo 1, diz assim: no segundo ano do rei Dário, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Selatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto essa casa permanece em ruínas? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Tendes semeado muito e recolhido pouco. Comeis, mas não chega para fartar-vos. Bebeis, mas não dá para saciar-vos. Vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário, recebe para pô-lo no saquetel furado. Assim diz o Senhor dos exércitos: considerai o vosso passado. Subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa. Dela me alegrarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos exércitos: por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre para a sua própria casa. Por isso os céus sobre vós retêm o orvalho, e a terra o seu fruto. Fiz vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o cereal, sobre o vinho, sobre o azeite, sobre o que a terra produz, como também sobre os homens, sobre os animais e sobre todo o trabalho das mãos. Amém, os irmãos? Pode se assentar? Para os irmãos entenderem esse contexto, os irmãos sabem que Israel foi uma nação dividida depois do rei Salomão. Roboão, seu filho, não teve sabedoria, provocou uma confusão e o reino de Israel foi dividido. Roboão ficou com Judá e Benjamim com capital em Jerusalém, e Jeroboão foi para Samaria e fez a sua capital em Samaria com as outras 10 tribos.
Houve aí uma divisão. O problema é que Israel com Jeroboão, eles eram idólatras. Nunca houve um rei até o cativeiro que levasse o povo a se converter, andar nos caminhos do Senhor, com Israel, com Samaria. É o contrário, que Judá ainda teve alguns reis que lutaram por isso, outros não. Anos depois, veio os assírios dominando o mundo, destruíram Samaria, levaram os israelitas, os samaritanos, todos cativos. Em troca, ele deixou alguns, mas misturou, trouxe povos pagãos para morar em Samaria. Ele fez aquela bagunça. Os samaritanos não tiveram problema com isso, porque eles já eram idólatras. Então não houve problemas. Então eles simplesmente dividiam o altar. Você adora o seu, eu adoro o meu, e vamos seguir em frente. Já com Judá, 120 anos depois foi a vez de Judá. Judá não tomou, vamos dizer assim, por lição o que Deus havia feito com Samaria, com Israel. E Judá também acabou se prostituindo com os povos estranhos, o que provocou a ira de Deus novamente. E foi a vez dos babilônios dominarem o mundo, foram lá, pegaram os judeus e levaram cativo. Jeremias estava no meio desse povo. E Jeremias, no capítulo 25, no versículo 11, Jeremias profetizou 70 anos de cativeiro. Cumpriu-se esses 70 anos de cativeiro. Aí já não eram mais os babilônicos, aí eram os persas que estavam dominando. Veio os persas nesse ano, e Ciro falou assim: o Senhor Deus dos céus me incumbiu de levantar para ele uma casa em Jerusalém de Judá. Então vocês que são de lá, vocês vão para lá. Ele estava libertando, aí começava a primeira leva da libertação do povo judeu para voltarem. Alguns de Israel haviam se juntado, entendeu? E foram todos para lá. Em Esdras, e no livro de Crônicas e Esdras, que é o mesmo autor, vocês encontram isso aí. Isso está no livro de Esdras, no capítulo 1. O povo pegou, então partiu para Jerusalém, para edificar Jerusalém novamente. Mas qual era a ordem de Deus? Edificar a minha casa. E Deus falou assim: os povos em volta vão dar tudo o que eles precisarem, seja gado, seja alimento, seja ouro, prata, tudo, para que eles se mantenham e eles edifiquem a minha casa. Quando eles chegaram lá, os samaritanos, que eram um povo pagão, falaram: não, nós vamos te juntar com vocês e vamos construir a casa de Deus junto. O judeu falou: não, vocês não têm parte com os judeus, vocês não têm parte com a gente, vocês se misturaram, vocês se contaminaram, vocês não. Em revolta, no capítulo 4 de Esdras, fala, eles mandaram uma carta para o rei, falando: ó, esse povo é rebelde, esse povo está construindo as muralhas para justamente se rebelar novamente contra vocês, levantar guerra contra vocês. Eles não vão mais pagar impostos. O rei, com isso, pegou e falou assim: então para tudo, ninguém vai construir nada. Ele viu nos livros passados que Judá realmente foi um povo rebelde até contra o cativeiro. Então eles falaram: então aqui para. O povo que estava lá, uma coisa, irmão, que nós, já entrando na palavra, umas coisas que nós temos que estar preocupados: qual é o propósito de nossa libertação? Fomos curados, fomos salvos, fomos libertos. Qual é o propósito que Deus me colocou neste lugar? Eles esqueceram disso. Passou 18 anos. A casa, só tinham feito o alicerce da casa de Deus, estava em ruínas. Não fizeram mais nada. Aí nós entramos no livro de Ageu. Aqui o Senhor, 18 anos depois, o Senhor levanta o profeta Ageu. E o profeta, com muita sabedoria, ele foi num dia, a palavra era para Zorobabel, o governador, e Josué, o sacerdote. O profeta aproveitou o dia da lua nova, que todo primeiro dia do mês tinha uma festa, uma comemoração, é chamado festa da lua nova. Porque todo o povo estava reunido. Ele aproveitou aquele dia e falou assim: eu já falo com todo mundo de uma vez só. E veio a palavra do Senhor, nesse momento, é aí que o Senhor fala:
Deixa eu arrumar aqui. No versículo 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos a este povo. Você vê que quando o Senhor se refere ao povo dele, como você fala, o meu povo escolhido. Aqui Deus não usa essa expressão. Deus estava irado com o povo. Aqui Deus usa este povo. Este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Por que que eles falaram isso? Porque eles tinham tido os samaritanos que atrapalharam e mais as condições que não eram muito favoráveis, as condições econômicas. Então veio a seca, veio a fome, todo o trabalho que eles estavam tendo, mas eles acharam simplesmente porque veio tudo isso, então é o seguinte, a gente para aqui, não fizeram mais nada. Aí veio a ira do Senhor e cobrar deles, mas vem cá, qual era o propósito? A gente tem sempre em mente qual era o propósito, edificar a casa de Deus. Você vê que no versículo 4, deixa eu mudar aqui, senão eu me perco. Vê que no versículo 4, Deus fala assim, mas acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas. Casas apaineladas aqui, casas estucadas, casas decoradas. O que eles faziam? Eles pegavam madeira e forravam as casas com madeira. Entendeu? Então as casas de todo mundo estavam bonitinha, bem arrumadinha, mas o propósito de Deus, que era edificar primeiro a casa dele, estava abandonada. Estava em ruínas lá. Eles esqueceram a adoração a Deus. Esqueceram tudo que Deus tinha feito e o propósito de Deus. Um dos grandes problemas, quando a gente estava falando uma quinta-feira sobre oração aqui, a gente falou sobre isso, que toda oração tem que ter um propósito. Você não pode simplesmente pegar uma salada, jogar na mão de Deus, eu destrincho o que você gosta, o que você não gosta. Não é que nem aquilo que a gente come, às vezes não gosta, você separa o que você não gosta, não. Oração é Deus, é louvor, é adoração. E toda forma de adoração, ela tem que ter um princípio, tem que ter propósitos. E os nossos propósitos têm que ser os mesmos propósitos de Deus, não pode ser bagunçado. Esse povo aqui estava justamente fazendo as coisas tudo bagunçada. Por quê? Eles tinham se tornado um povo materialista. Esqueceram-se do objetivo de Deus e estavam seguindo os seus objetivos. Aí Deus fala no versículo 5, mas considerem o vosso passado. O que ele está querendo dizer considere, algumas versões como aqui em James fala, considere o vosso caminho. Bote no seu coração os vossos caminhos. Pense, medite no que você está fazendo. Era isso que Deus estava falando. Esses 18 anos que passou, que eu curei, eu libertei vocês. Para e pensa no que você está fazendo. Qual era o meu propósito de te curar, de te libertar e de trazer você? Para que você primeiro me adorasse. Não importa. Na casa do Senhor tem aqueles que cuidam da porta, tem aqueles que cuidam da tesouraria, aqueles que cuidam da administração, tem vários cargos, tem os que cuidam da adoração, mas só que tem aqueles que falam assim, mas eu não tenho cargo, mas você foi chamado por propósito de adorar a Deus. O primeiro propósito é adorar a Deus. Quando vimos, tanto é que nós falamos, vamos ao culto. Se eu venho ao culto, o culto não é meu, o culto não é para mim, o culto é um sacrifício que eu ofereço a Deus. É um sacrifício de louvor. Então eu estou aqui para adorar a Deus. E é esse o propósito, um dos propósitos de Deus para nos salvar. Não é para que nós viemos aqui, enchemos as nossas bolsas de bênçãos de vitória, vamos para casa e acabou. Não. Então, mesmo eu sentado, sem cargo, sem função nenhuma, eu tenho uma obrigação do que eu ofereço para Deus, eu tenho que oferecer o meu melhor. Mário Sérgio, eu anotei isso aqui hoje, eu achei muito bonito. Mário Sérgio Cortella é um escritor que eu gosto muito de ler. Ele fala assim, faça o teu melhor nas condições que você tem, enquanto não tem condições melhor para fazer melhor. Então é isso que nós temos que fazer, dar o nosso melhor, não importa quando e aonde, mas fazermos o nosso melhor, seja em casa, seja no trabalho, seja na rua, é sempre oferecer o melhor a Deus. Esse povo não estava fazendo isso. No versículo 8 ele fala, tanto é que no versículo 5, no versículo 7 ele fala assim, considera o vosso caminho, observa. Deus falou 2 vezes isso com eles.
Observa o que vocês estão fazendo. Eu vou abrir um parênteses aqui, vocês me permitem? Aqui, estou chegando agora, vocês sabem, mas eu vi muito por aí. É muito comum as pessoas irem para a casa do Senhor, eu vou louvar ao Senhor. Mas eu já observei como obreiro, muitas vezes a pessoa fica o tempo todo nas redes sociais. Mas peraí, a minha preocupação, a minha mente é para adorar a Deus, eu posso estar no Facebook, YouTube, sei lá eu mais o que tem, que eu só tenho o WhatsApp só e tá bom demais, já é muito. Entendeu? Então o que eu venho fazer na casa do Senhor? Que louvor que eu presto a Deus. Esse povo estava fazendo isso, fazendo a obra do Senhor de maneira relaxada, porque os propósitos de Deus não cumpriram. No versículo 8 o Senhor fala assim: subi ao monte, trazei madeira, edificai casa, dela me agradarei e serei glorificado. Aí ele completa, no versículo 9: esperaste muito e veio ser pouco, e o pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um sopro dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos. Todas as vezes ele fala, diz o Senhor dos Exércitos. Profeta deixando bem claro que aqui era Deus falando, e Deus irado. Por causa da minha casa, que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Eles iam nas montanhas e colhiam madeira, mas a madeira, em vez deles trazerem para a casa do Senhor, eles levavam para reformar, para melhorar a casa deles. Vamos colocar uma coisa aqui, que você, não podemos ter a melhor casa, não podemos investir nas nossas casas, não podemos ser, quem pode ser rico, glória a Deus, se o Senhor te abençoar que seja, não é esse o problema. Investir na sua vida pessoal, glória a Deus, se o Senhor te permite, faça. Mas o problema é aquilo que é de Deus ser deixado de lado. Aquilo que é para fazer para Deus fica em segundo plano e eu faço de maneira relaxada, enquanto que o que é para mim eu faço melhor. Vocês estão entendendo? Era esse o problema deles. Por isso que ele, no versículo 9 fala: vocês correm para sua casa, mas a minha casa ainda está deserta. E eles falam, se o problema era as dificuldades financeiras que eles tinham, como é que eles tinham condições de edificar a casa deles, enfeitar a casa deles, mas e a casa de Deus? Eles não tinham condição para isso? Entenderam? E o Senhor no começo falou para rei Ciro que todos os povos da região abençoaria eles, e eles foram abençoados. Eles saíram lá com o bolso cheio de ouro, prata, gado, tudo que eles precisaram eles levaram para reconstruir. Os povos da região, que eram os samaritanos e os povos pagãos, tiveram que pagar tributo para eles e fazer isso. Eu vou pular do versículo 12 ao versículo 15. O povo então toma conhecimento disso, o povo pega e se converte. Do versículo 12 ao 15 de Ageu, o povo fala: não, peraí, estamos errados, então vamos mudar, vamos fazer as coisas direito agora. Para vocês verem, quando fazemos a vontade do Senhor, quando nos preocupamos com as coisas de Deus e fazemos o melhor, como o Senhor trabalha na sua vida, na nossa vida no geral, a todos. No versículo 12 a 15 está lá em Esdras, no capítulo 6. O povo se levanta, 24 dias depois da mensagem, o povo se levanta, vamos trabalhar, vamos fazer, como já estavam edificando a casa do Senhor. Agora, seguindo a vontade e os propósitos do Senhor. Aquele povo que foi rebelde, que foi lá e atrapalhou, novamente manda uma carta para o rei e fala: esse povo lá está edificando de novo, agora estão edificando a casa do Deus dele. Você sabe o que vai acontecer. O rei Dário, agora não era Ciro, era o rei Dário, pegou, foi lá, olhou, falou: não, peraí, esse foi o mandato promulgado pelo rei Ciro, para que edificassem a casa de Deus. E no Esdras, no capítulo 6, a partir do versículo 7, o rei manda falar assim para aquelas pessoas que tentaram pela segunda vez atrapalhar: olha, vocês não atrapalhem, nem se aproximem deles. Tem mais. Vocês vão fornecer para eles ouro, prata, tudo que eles precisarem para edificar a casa de Deus, vocês vão fornecer para eles.
tem mais. Como é que fala agora? Fugiu a palavra. O imposto que vocês têm que pagar para mim agora vai ser para eles. Esse dinheiro vai ser levado para eles, para que eles edifiquem a casa do Deus deles, do Deus de Jerusalém, do Deus de Israel. E tem mais. Vocês vão fornecer o dia a dia deles, tudo que eles precisarem, seja roupa, mantimento, ouro, prata, animais para o sacrifício, tudo que eles precisarem do dia a dia deles, agora vocês vão fornecer para eles também. Você viu como é o trabalhar de Deus? Como o Senhor age em favor do povo dele, desde que o povo dele esteja nos propósitos de Deus? Se queremos ser abençoado, se queremos que as coisas andem, que o inimigo não roube as nossas bênçãos, nós temos que ver que Eclesiastes fala assim, acho que é Eclesiastes, se eu não me engano, no capítulo 5, fala assim: guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Por que ele está falando isso? Por causa dos nossos cuidados. Que cuidados eu estou tendo quando eu venho na casa do Senhor? Que cuidados eu tenho na hora de adoração? Eu tenho meu celular. Se você me ver, você vai me ver com o celular na mão, mas ele está no mudo. Eu não atendo, não faço ligação. Quando termina o culto que eu saio lá fora, eu desbloqueio ele. Esses tem que ser princípios. Será que a pessoa não pode ficar 2 minutos sem se preocupar com o que o mundo está fazendo? A nossa preocupação tem que ter adorar a Deus. As demais coisas o Senhor prepara, as demais coisas o Senhor cuida. É disso que ele falou assim: cuidem das minhas coisas e deixa que eu cuido das vossas. Não é assim que o Senhor fala: eu cuido dos teus? Se o Senhor cuida dos meus, por que os meus cuidados em tudo aquilo que pertence à minha vida tem que estar em primeiro plano, e os cuidados com as coisas de Deus? Se eu fui chamado para trazer uma mensagem, eu tenho que procurar me esmerar para ser o melhor possível, dentro do que pertence a mim, dentro daquilo que é a minha obrigação, fazer o melhor. E qualquer área, que se fosse para limpar o banheiro, como obreiro já fiz muitas vezes, cuidar da porta, que faça com esmero, que faça da melhor maneira, porque é adoração, é a minha forma, é naquilo que eu fui chamado como servo para adorar. Uma mensagem, um texto que eu gosto muito, eu ia guardar, agora me fugiu da memória. Salomão, quando a rainha de Sabá visitou Salomão, ela adorou a Deus. Por que ela adorou? Ela glorificou o Deus de Salomão. Ela chegou, a primeira coisa que ela viu, a postura dos oficiais. Está lá no texto, agora me fugiu da memória. Ela olhou a postura dos oficiais, todo bem arrumado, todo alinhados. Ela olhou a postura dos servos que serviam as mesas e olhou as mesas arrumadas. Ela olhou tanta beleza, tanta coisa tão bonita, que ela louvou Deus. Falou assim: bendito seja o Deus que te colocou nessa posição. Porque pelo que eu vi só dos teus criados, só daqueles que te servem, eu já vi que o Senhor, seu Deus, é um Deus de sabedoria. O Senhor te deu sabedoria. Você está entendendo? Muitas vezes as nossas posturas falam mais do que as nossas palavras. Quando falamos de oração aqui naquelas semanas, vocês vão ver que no capítulo 6 de Mateus está escrito assim: e teu pai que vê em secreto, teu pai que te vê em secreto, te abençoará. Vamos colocar assim. Mas teu pai que te vê em secreto. Em Mateus 6 fala isso 2 vezes, quanto às orações e quanto aos jejuns. Teu pai que te vê em secreto. Então oração é adoração. O Senhor não vai apenas ouvir a sua oração, o Senhor está vendo a sua atitude. Porque por mais que nós tenhamos palavras bonitas, o que o Senhor está vendo é as nossas intenções, é os nossos propósitos, é o que está no nosso coração. E através das nossas atitudes, isso nos condena. Você já viu, existe um tipo de profissional no aeroporto, você vê muito disso, que quando você chega, só dele olhar para você, a maneira que você se comporta, ele já sabe se você tem algum problema ou não. Existe essa pessoa, é leitura comportamental que chama.
pelo seu comportamento, ele falou assim, ó, esse cara, você pode ver que geralmente eles prendem, ele falou assim, ó, tanto é que polícia quando chega, né, já chega já falando assim, ó, falou assim, ó, já ficou preso quanto tempo? Nem sabe. O cara falou, não, já fiquei. Por quê? Leitura comportamental. E o que foi que exatamente que a rainha de Sabá viu? O que foi exatamente que o Senhor vê nas nossas orações, em todos os nossos cuidados, os nossos propósitos que realmente estão por trás daquilo que somos. O nosso caráter nós podemos mudar. Tanto é, para encerrar, tanto é que quando você lê lá bem as bem-aventuranças, muita gente gosta de pregar bênçãos nas bem-aventuranças, só que tem um detalhe bem simples. Toda bem-aventurança você pode ler, ela está ligada num contexto de caráter e de justiça. Então não é simplesmente eu vou ser abençoado só porque eu estou pedindo. O Senhor vai ver meu caráter, o Senhor vai ver as minhas obras de justiça. Tiago fala assim, mostra a tua fé sem as obras e eu te mostrarei as minhas fés pelas minhas obras. Então as nossas obras falam muito com Deus. As obras que aquele povo estava fazendo lá estavam falando muito para Deus. Tanto é que Deus condenou e por isso que eles tiveram toda aquela série de problemas. Deus cerrou tudo para que eles entendessem, ó, vocês estão fazendo errado, vieram para cá pensando que era só para viver na bonança, só reconstruir a casa de vocês e tudo bem. Não, vocês vieram para cá primeiro para me adorar. O primeiro propósito de Israel é adorar o Senhor, dar testemunho dele. Israel deixou disso, voltou e continuou deixando o seu processo. Novamente vou ter que corrigir esse povo. Não precisamos esperar correções de Deus em nossas vidas. Temos, como o Senhor fala no versículo 5, no versículo 7, observem o seu caminho, observe os seus passos, observe o seu agir. Veja que suas obras sejam obras de justiça, obra de caráter, segundo o caráter de Deus. Somos semelhantes a Deus. Em caráter, em justiça teríamos que ser. Não é aparência aí não. Fala de caráter de justiça, que é a obra que fala. Então nós achamos que a nossa aparência basta. Nossa aparência não significa nada para Deus. O que significa para Deus é aquilo que somos em nosso caráter, aquilo que entregamos para Ele em sacrifício, a oferta que trazemos para Ele, não a oferta física, não a moeda, mas fala muito mais aquela oferta que eu estou entregando através da minha vida ao Senhor. Foi isso que condenou aquele povo. Não seja isso que venha a nos condenar. Amém? Eu agradeço a oportunidade. As palmas louvem ao Senhor. Nossa, isso. Glória a Deus, amém? Bênção de Deus, né? Reverendo Wilson, louvado seja Deus. Amanhã, irmãos, começa a campanha na tarde da bênção, uma carta para Deus. Se você está em casa, venha participar a partir das 15 horas. Lembrando que neste domingo tem Santa Ceia do Senhor, uma bênção de Deus. Primeira Santa Ceia deste ano. Esteja aqui renovando a tua aliança com o Senhor através do corpo e do sangue de Cristo. Será um momento memorável para as nossas vidas. Não falte, esteja aqui conosco em nome de Jesus. Amém? Igreja, fala, Duda. A reunião de todos os obreiros amanhã às 20 horas. Todos os obreiros amanhã, reunião às 20 horas. Amém? Igreja, se coloque de pé, por gentileza. Quero agradecer os irmãos. Quero rapidamente e sucintamente contar uma bênção, um testemunho. Ontem à tarde eu estava aqui na capelania militar e aí a Nádia me ligou pedindo para ir para casa. Eu fui rapidinho para casa. Ela chegou lá e falou: ó, meu pai caiu lá no sítio. Eu falei: eita Jesus. Eu falei: agora está lá, está com dor, não consegue andar. Aí eu já ontem à tarde, às 5 horas, já peguei e fui lá para Socorro. Cheguei lá, era 8 horas da noite, cheguei lá. Ele estava gemendo, suando de dor e tal. Deu o que fazer para pegar aquele homem e colocar no carro. Já trouxe para São Paulo. Cheguei aqui, era 11h30 da noite. Deixei a minha sogra em casa. Aí fui para o hospital, deixei ele no hospital. O medo que a gente tinha. Quem conhece ele sabe, ele tem 2 próteses nas pernas.
A gente estava com medo das próteses ter saído do lugar. E falei, e aí é todo um processo. E aí o médico veio, examinou, falou, parece que tem uma pequena fratura, mas aqui no começo do fêmur. Aí eu falei, já, graças a Deus, não é a prótese, né? Ele falou, a tua prótese está no lugar. Aí o médico vai lá e fala assim, gente, olhamos aqui o seguinte, realmente tem uma pequena fratura, a gente vai fazer uma cirurgia. É 1 hora de cirurgia, mas você vai ficar legal. Vai ficar bom, não tem nada, fica em paz, vai passar a tua dor. Eu falei, glória a Deus, né? A Nádia já estava lá mais uma vez, meu pai em casa, não sei quantos dias para me cuidar. Eu falei, mas graças a Deus deu tudo certo, né? Ele passou agora pela cirurgia às 8 horas da noite, eu estava lá no hospital antes de vir para cá, né? E assim, 1 horinha de cirurgia, o médico falou, você vai ficar legal, vai ficar bem, só não vai dar para jogar bola como antes, né? Mas o resto vai dar tudo certo, né? Mais uma bênção do Senhor. Eu louvo a Deus porque Deus sabe, né? A gente sabe das limitações. Ele passou aqui 1 ano tratando dessas pernas, da prótese da perna dele. Deu problemas, infecções e tudo mais, tal. E a gente morrendo de medo. Falei, vai que a prótese saiu do lugar. Aí pronto, né? Mas graças a Deus, né? Coisa de gente, né, que é jovem há mais tempo. Esses jovens há mais tempo, passou dos 70, né? Não tem noção, né, de como pode ou não fazer as coisas, né? Aí começa a dar trabalho, sabe como é que é, né? Aí, mas papai é bom, o que ele foi fazer? Foi olhar café. Foi ver o café no meio da roça, escorregou e caiu. Entendeu? Mas Deus é bom, né? Papai é bom, cuida de nós. Que Deus possa nos abençoar. E apresenta nas orações, só pela recuperação, graças a Deus. Foi tudo bem. Deus preparou tudo, irmãos. Um dia, em menos de 24 horas, ele já fez a cirurgia, né? Deus é lindo, Deus é muito bom. Amém? Vamos ser gratos ao Senhor. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela tua bênção, pela tua graça. Muito obrigado pelo teu povo, pelos teus filhos. Muito obrigado pela tua palavra nesta noite que nos ensinou, meu Deus, a chegar a ti, a buscar, Senhor, a ti, para que evitemos, ó Pai, a correção, para que o Senhor possa, Senhor, ter prazer com as nossas vidas em nos abençoar. Mas, Pai, agora despede o teu povo em paz, leva os teus filhos em segurança, deles uma boa noite de descanso, uma quarta-feira abençoadíssima em nome de Jesus, e que se assim for de tua vontade, juntos estejamos para mais uma vez glorificar e adorar o teu nome. Pedimos e já te agradecemos no nome santo de Cristo Jesus, e que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação e a íntima comunhão do Espírito Santo do Senhor seja sobre toda a igreja, hoje e para todos sempre. Todos digam amém. Que Deus te abençoe. Não vai embora, você dá 182 abraços, hein?